Irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade preciosa de estarmos aqui na virada de mais um ano para participar do trabalho do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, em mais uma vez nos conceder essa oportunidade e convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no 7º livro, Juízes, capítulo 13, e o versículo 24. Deus, na sua misericórdia, me deu uma mensagem, uma palavra, para trazer aos irmãos, através desse texto da palavra do Senhor. Juízes, é no Antigo Testamento, capítulo 13, e o versículo 24. Depois, nós vamos ler o capítulo 16. Os irmãos encontraram? Amém? Versículo 24 diz assim: Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Agora, Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 17, que diz assim: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e eu me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. O 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra para trazer aos irmãos, com base nesse texto, na história do juiz de Israel chamado Sansão. E a palavra que eu quero pregar aos irmãos, eu quero pregar com um título para este sermão: As fases na vida de um escolhido. As fases na vida de um escolhido. O ideal na nossa vida é vivermos sempre em um mesmo ritmo. O ideal é não termos quedas, altos e baixos. E, felizmente, algumas pessoas conseguem isso. Nós temos alguns casos de pessoas que, pela misericórdia de Deus, vivem numa crescente, mas a realidade de muitos, para não dizer da maioria, é uma vida de lutas, é uma vida de altos e baixos, às vezes de euforia e às vezes de desânimo. Muitas pessoas nesta vida encontram derrotas e vitórias, vitórias e derrotas.
E isso é possível até em um curto espaço de tempo. É possível que neste ano que nós estamos encerrando, você tenha passado por momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. É possível que neste ano que nós estamos encerrando, você tenha experimentado dias em cima e dias por baixo. Eu acho interessante quando leio na Bíblia, Deuteronômio capítulo 11 e versículo 11, quando o Senhor fala da terra da promessa, a terra de Canaã, Ele disse para Israel: a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e de vales, fazendo referência ao terreno, ao tipo de solo, porque a terra de Canaã era formada por montanhas e por vales. Mas aquele texto aplicado para nós também serve para nos dizer que a vida cristã muitas vezes é uma terra de montes e de vales. Tem dias que nós estamos no monte, vencendo, orando, com fé, e tem dias que nos sentimos no vale, desanimados, tristes e sem conseguir nenhuma palavra de oração. Então esta é a vida cristã aqui na terra. E usando a história desse personagem, um herói de Deus chamado Sansão, eu quero que Deus me dê graça para apresentar aos irmãos as fases na vida de um escolhido. A primeira fase que Deus me mostrou aqui é a fase da bênção. Diga comigo, fase da bênção. Pode melhorar, fase da bênção. Oh, maravilha. Quando nós lemos o versículo 24, capítulo 13, a Bíblia diz que a mulher teve um filho. O pai de Sansão é conhecido, Manoá, mas a mãe nós não sabemos o nome. E diz a Bíblia que ela teve um filho e colocou no nome Sansão. E o menino cresceu e diz a palavra de Deus que o Senhor abençoou o menino. Sansão começou na bênção. Quem conhece a Bíblia pode folhear a Bíblia e vai ver que Sansão começa o seu ministério por cima, começa vencendo, começa abençoado. Deus tinha um projeto maravilhoso na vida de Sansão e tratou de cumprir esse projeto logo no começo. E uma das coisas que se destaca na vida de Sansão, quando ele estava na fase da bênção, é que ele foi tremendamente usado por Deus. Sansão teve dias em que ele foi possuído pelo Senhor da glória. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tão possantemente se apoderou dele e levou aquele homem a operar maravilhas. Através de Sansão, Deus realizou coisas extraordinárias. Por exemplo, ele caminhava ao lado dos pais para Tímina e próximo a uma plantação de uvas, um leão feroz o ataca. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele partiu para aquele animal feroz e despedaçou e feriu aquele animal com facilidade, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Quando nós estamos nessa fase e o Espírito de Deus é conosco, nós sentimos força, nós sentimos alegria, nós sentimos paz e ânimo, e nenhuma dificuldade da vida nos para. É interessante que na fase da bênção nós sentimos o poder do Espírito Santo, temos vontade de pregar, sentimos graça para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz no capítulo 15 e no versículo 13, também uma das façanhas de Sansão, ele foi amarrado por 3.000 homens de Judá, e quando os inimigos chegaram para apreendê-lo, tentando ou pensando que iriam pôr as mãos nele para matá-lo, a Bíblia diz que apesar de estar amarrado com 2 cordas novas,
ele se desfez daquelas cordas, ele desatou-se dos nós, da prisão, e diz a Bíblia que ele pega um osso, um pedaço de osso de jumento, uma queixada de jumento que estava ali, e com aquele osso ele feriu a 1000 dos inimigos. Quando nós estamos na fase da bênção, o inimigo pode até se levantar, mas é para cair. Um crente ungido pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que sente a força do Senhor na vida, o inimigo não é páreo. Satanás pode até se levantar, mas vai cair. A Bíblia diz da força de Sansão. Quando ele estava em Gaza, os inimigos achavam que iriam pôr finalmente as mãos em Sansão. Reuniram-se e esperaram uma multidão para derrotar Sansão pela manhã. Ele deitou-se apenas até a meia-noite, e à meia-noite ele levantou-se do seu leito e saiu, ignorou os guardas da porta, e a Bíblia diz que ele arrancou o portão da cidade, ou os portões, com os portais e os ferrolhos, as dobradiças. A história vai nos informar que um portão daquele tempo da Idade Média pesava aproximadamente 3.000 quilos, e ele caminhou com aquele peso nas costas por aproximadamente 60 quilômetros, e subiu um monte, e colocou aqueles portões no cume do monte, porque diz a Bíblia, o Espírito do Senhor era sobre Sansão. Eu quero dizer esta noite, que quando nós estamos na fase da bênção, tudo é fácil, nada dá errado, pelo contrário, tudo dá certo. As coisas parecem que não têm empecilho. Nesse tempo, nada tira o nosso sucesso. Eu não sei se eu estou falando para alguém esta noite que está vivendo a fase da bênção. A Bíblia diz que Jó, quando ele estava nessa fase, e ele lembra isso no capítulo 29 e o versículo 6, ele lembra do tempo de fartura, e ele diz assim: naquele tempo eu banhava os meus pés no leite. Jó era tão abundante, tinha tanta riqueza, que ele lavava os pés em leite, falando do tempo da bênção. É maravilhoso quando nós experimentamos isso. Eu quero dizer que se você está vivendo nesta fase, Tiago capítulo 5 e o versículo 13 nos orienta o comportamento. Ele diz assim: está alguém alegre, cante louvores. Na fase da bênção é tempo de você abrir a boca e cantar ao Senhor. A Bíblia diz que quando Davi chega em Jerusalém, ele estava na fase da bênção. Ele trazia a arca, que era o maior símbolo da religiosidade de Israel. Ele entra na cidade, pulando, saltando, e diz a Bíblia que na fase da bênção, ele saltava com todas as suas forças. No capítulo 9 dos Salmos, ele disse: eu cantarei louvores ao Senhor, e eu saltarei de alegria na presença do Senhor. O salto foi tão grande que a mulher de Davi ignorou, achava que era exagero. Ele vira para a sua casa e diz para os seus familiares, e principalmente para a sua esposa, que ignorava a alegria da bênção. Ele disse: eu não era ninguém, eu estava de trás do rebanho, eu não tinha direitos, eu não tinha nada, mas Deus me tirou de trás das ovelhas, Deus me tirou lá do curral dos animais, me colocou no trono, então eu tenho motivos para pular na presença deste Deus. Eu não sei se tem alguém que está entendendo esta palavra, que está experimentando a fase da bênção, se Deus está te provando, ou se Deus está te fazendo provar do melhor da terra. Abre a tua boca, adore a Deus, abre a tua boca, agradece, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas então passa-se a fase da bênção. Nós vamos agora para a segunda fase na vida de um escolhido, que a Bíblia nos mostra como sendo a fase da queda. Diga comigo, a fase da queda. Dá para dizer mais alto, a fase da queda.
Sansão era um homem de extraordinária força física. Sansão era muito forte fisicamente, mas lendo a sua biografia pela Bíblia, nós entendemos que ele era um homem também de muitas fraquezas morais. A vida de Sansão foi marcada pela concupiscência carnal. Sansão teve problemas com as mulheres, envolvimento com mulheres, envolvimento ilícito. Era a fraqueza daquele homem tão forte. E quando nós lemos isso, nós achamos até impensável que um homem tão usado por Deus, um homem de tanta graça, de tanta força, pudesse cair com as prostitutas, pudesse arruinar um ministério tão grande. Ele estava apenas começando o seu ministério e estava no auge do seu ministério. Isso é interessante. Sansão caiu quando estava no auge do seu ministério. Eu lendo alguma coisa sobre Billy Graham, ele dizia que as maiores tentações que ele passou vieram depois das melhores cruzadas. Billy Graham dizia que as maiores tentações que ele enfrentou vieram depois das melhores cruzadas. Quando ele mais sentia a graça de Deus, é que o diabo tentava derrubar aquele homem de Deus. Eu li de um pastor escocês chamado André Bonar, fazendo a seguinte declaração: estejamos tão alertas depois da vitória, como quando estávamos antes da batalha. É possível que depois da vitória alguém pense em descansar. É possível que depois da vitória alguém pense em baixar a guarda. Mas no mundo espiritual não é para ser assim. Quando Deus te der uma grande vitória, aproveite para acender o sinal de alerta. Pode ser que o diabo queira estragar a sua vitória. Sansão estava no auge, mas não valorizou aquilo que Deus lhe deu. E segundo a Bíblia, ele caiu deitado no colo de Dalila. Tem muita gente desprezando o ministério que recebeu do Senhor, entregando-se às vãs concupiscências carnais. Era um homem de elevada força física, e a força física de Sansão o levou a feitos históricos, mas a sua fraqueza moral o levou à queda. Eu quero lembrar aos meus irmãos, principalmente obreiros, que pela graça de Deus estão me ouvindo, ouçam, ainda hoje é assim. Nós temos grandes ministérios que foram interrompidos pelo pecado. Quando eu leio a Bíblia em Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 1, a Bíblia diz que a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o perfume do perfumador. Naquele tempo se fazia perfume artesanalmente, não tinha a indústria dos cosméticos como nós temos hoje, e se fazia perfume com muita dificuldade. O perfumador ou o perfumista passava um ano trabalhando para fazer um vidro de perfume, e aquele frasco tão valioso, aquele vaso tão valioso, podia ser inutilizado com uma mosca morta. A Bíblia diz que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o perfume do perfumador. Meus irmãos, quantos obreiros que levaram anos para construir um ministério de sucesso, quantos obreiros que trabalharam por uma reputação digna, quantos homens e mulheres que se esforçaram para guardar o bom nome, mas que não tiveram cuidado e de repente uma mosca morta entrou na sua vida e arrebentou com tudo. Talvez você está me ouvindo e dizendo: é verdade, eu trabalhei por uma reputação digna, mas não tive cuidado no instante,
A mosca morta entrou e estragou o meu ministério. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, falando do ministério, ele disse: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O escândalo diminui o ministério. O pecado invalida o propósito de Deus na vida de um homem. O mesmo Paulo, na primeira carta, capítulo 9, versículo 27, ele disse: eu esmurro o meu corpo. Para quê? Para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não seja achado reprovado. Abra os seus ouvidos para isso que eu vou dizer. A maior tristeza na vida de um pregador é ele pregar aos outros e ele mesmo ficar reprovado. Que Deus ajude, que o Manuel tenha graça de Deus para pregar aos outros, mas tenha graça de Deus para ser fiel e entrar no céu pelas portas. O nosso desafio primeiro é zelar por aquilo que Deus nos deu. Levanta assim a sua mão, que eu estou sentindo graça para entregar uma palavra profética para quem está me ouvindo. O ministério que Deus te deu é firme. O propósito de Deus na tua vida permanece. Existe um projeto de Deus para a tua vida que ainda está de pé. A mosca morta está zunindo de um lado para o outro, mas ela vai ser derrubada por terra, porque o Espírito de Deus vai levantar nesta igreja profetas, homens e mulheres com a autoridade do céu, para repreender o mal e para juntos fazermos a obra do Senhor da glória. Quem recebe pode adorar a Deus esta noite. Aleluia. E ouçam, e a pior coisa é quando nós perdemos a graça de Deus e não percebemos. A pior coisa que pode acontecer a um servo de Deus é ele perder a comunhão com Deus e não perceber. A Bíblia diz no capítulo 16, versículo 20 de Juízes, que Sansão, quando recebeu a intimação, quando a mulher diz para ele: Sansão, os filisteus vêm contra ti, ele achava que ainda estava como dantes, ele pensava que tinha a mesma graça, ele achava que ainda o Espírito do Senhor era com ele. Aí ele se levanta e diz: eu sairei, e ainda esta vez terei vitória como dantes, porque, diz a Bíblia, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meus irmãos, é fatal, é grave, é terrível, quando alguém sai para trabalhar, como se fosse cheio, estando vazio. Igreja, Assembleia de Deus que está me ouvindo, nós não temos o direito de brincar com o pecado. O Senhor nosso Deus é santo, e a santidade ainda convém nas coisas de Deus. Se os homens baixaram o nível, se tem alguém querendo tirar as regras, a palavra de Deus é a verdade desde o princípio. Se nós queremos que o Espírito de Deus trabalhe em nós, por nós e através de nós, é preciso mantermos a fidelidade ao Senhor. A fidelidade convém à casa do Senhor. Eu sei que você que está me ouvindo esta noite sabe que nós estamos em um mundo corrompido, em que as pessoas deixaram a verdade do Evangelho, mas a igreja ainda é sal na terra e luz do mundo. Deus tem compromisso com uma igreja fiel, e diz a Bíblia em Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O nosso alvo não é Bacabal, o nosso alvo é a cidade celestial. Então lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro e Ele te dará vitória. Se você pode, adore a Deus por isso. Então a fase da queda é uma realidade. Mas aí nós temos
A terceira fase na vida daquele homem de Deus, a fase da restauração. Diga, a fase da restauração. Interessante que não há dúvidas de que Sansão caiu. Ele de fato caiu. Mas existem duas coisas que mostram, que revelam a restauração de Sansão. Primeiro está no capítulo 16 e no versículo 22, quando a Bíblia diz assim: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como dantes. Muito obrigado. Era um sinal de que Deus estava novamente trabalhando na vida de Sansão. O Senhor nosso Deus, Ele não tem prazer na queda de ninguém. Sansão havia caído, mas agora Deus dá sinais de que a restauração pudesse acontecer. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa aos meus irmãos. Deus tem os seus escolhidos na terra. Deus tem pessoas que Ele escolheu para propósitos especiais na terra. Nestas pessoas, não mexa não. Mesmo que estejam caídas, pode ser que Deus está trabalhando. Pode ser que o cabelo da sua cabeça comece a crescer. Pode ser que Deus esteja dando graça. Pode ser que Deus esteja amadurecendo aquela pessoa e no tempo certo tornará a levantá-la na terra. Quem é que pode adorar o Deus que restaura vidas? Aleluia! A outra coisa que revela a restauração de Sansão está no capítulo 16, versículo 28, quando a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor. Ele havia caído, ele havia pecado contra Deus, mas não deixou o santo costume de clamar ao Senhor. E eu quero dizer que enquanto nós estivermos clamando a Deus, haverá esperança. A Bíblia diz assim: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Pode que o teu problema seja grande, pode que a tua angústia esteja querendo tomar conta da tua vida. A Bíblia diz que quando Israel estava no cativeiro do Egito, eles estavam apanhando, privados dos direitos básicos, sem alimentação digna, sem moradia digna, sem vestimentas dignas. Mas diz a Bíblia que eles resolveram levantar um clamor a Deus. E diz a Bíblia que a voz do povo chegou diante de Deus. E eu sei pela Bíblia que quando a nossa oração chega diante de Deus, alguma coisa acontece na terra. Pastor Estevão, quando escreveu sobre oração, ele disse no seu livro que quando orações e lágrimas chegam diante de Deus, as coisas mudam na terra. Samuel Mariano tem um hino que diz que o Senhor nosso Deus, Ele levanta-se do trono por causa de um gemido. O Senhor sabe da nossa dor, Ele conhece a nossa necessidade. Eu não quero aqui defender o pecado de ninguém, mas eu quero trazer uma palavra da Bíblia esta noite, que se você se encontra em angústia, em necessidade, em desespero por uma falta cometida, comece esta noite levantando a Deus um clamor e implore pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, levanta assim a sua mão para receber, porque isto aqui é uma coisa de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Deixa eu dizer o que Deus está colocando no meu coração. Se o que precisa é Deus tiver misericórdia, se o que precisa é Deus ter misericórdia, a resposta do céu esta noite é: não faltará misericórdia de Deus para a nossa vida. Não precisa temer, abre a tua boca, clame a Deus, porque há esperança para quem clama ao Senhor. Clame! Ei! Quando as portas estiverem fechadas,
lembre desta arma infalível. Nós vamos clamar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhando para o tratamento de Deus, para a forma que Deus conduz a humanidade, eu descobri pela Bíblia que, primeiro, Deus não deseja a queda de ninguém. De Deus não vem mal. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não dá presente estragado a ninguém. Aquilo que vem de Deus é bom. As respostas que virão de Deus para nós em 2021 são respostas de paz. O profeta Jeremias, no capítulo 29, o Senhor Deus toma o homem de Deus, e no versículo 11 ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus está dizendo para o seu povo esta noite: o projeto que eu tenho é de vitória. O pensamento de Deus para a sua vida é pensamento bom. E eu quero ser ousado para dizer ainda: te prepara para ser surpreendido na terra. Porque se tu estás pedindo alguma coisa grande e maravilhosa, mas quando chegar, alguém vai se surpreender. Ele não tinha, mas Deus deu. Ele não era, mas Deus levantou. Oh, glória! Aí a Bíblia diz no Salmo que ele levanta o pobre do pó, e lá no monturo ele ergue o necessitado. A Bíblia diz em Coríntios 1:27, 3 classes de pessoas com quem Deus trabalha: as desprezíveis, as vis e as que não são. Olha, irmão, pense se alguém vai trabalhar com esse tipo de gente. Mas com quem que Deus trabalha? Com as desprezíveis, as vis e as que não são. Deus pega esse tipo de gente, assim como era eu, assim como era alguém que está me ouvindo esta noite, que era desprezível, que era vil, que ninguém queria, e aqueles que não são, que não eram nada, e de repente Deus começa a trabalhar com estas pessoas, e o Espírito de Deus envolve estas pessoas, e amanhã elas estão fazendo uma grande obra. Eu não sei quem é que Deus vai levantar neste próximo ano de 2021, ou talvez em 2022 ou 23, mas eu quero dizer para você esta noite: olhe com cuidado para quem está do seu lado. Pode ser que esteja do seu lado o seu futuro pastor. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Pode ser que esteja do seu lado o futuro prefeito ou a prefeita da cidade. Pode ser que esteja do seu lado um grande pregador do Evangelho, que hoje você não dá nada por ele, mas se o Espírito de Deus entrar nesta vida, fará a diferença, mesmo que tenha falhas. Mas o Deus dos céus, Ele tem uma carpintaria celestial, Ele pode trabalhar neste vaso imperfeito e levantar na terra. Quantos acreditam que Deus trabalha através de vasos imperfeitos e pode levantar a mão para adorar o Deus que restaura o caído? Para terminar, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 8, versículo 14, o próprio Deus diz assim: cairão os homens e não se tornarão a levantar. Aí Deus desafia ainda: se desviarão os homens e não tornarão a voltar. É possível que ao longo da jornada alguém se desvie por algum motivo. Nem sempre nós estamos animados.
Às vezes o desânimo pode bater à nossa porta. Tem muita gente que está pregando o evangelho hoje, que ontem estava desanimado. Tem muita gente que está fazendo hoje uma grande obra, que ontem estava sem forças. Mas Deus é quem sabe trabalhar. Eu creio que esta palavra tem endereço esta noite. Se você entrou aqui desanimado, pensando talvez de entregar os seus cargos no próximo ano, faça isso não. Pastor, mas eu estou me sentindo tão sujo. A Bíblia tem um versículo em Ezequiel, Deus prometendo: eu derramarei sobre vós água pura. Ele sabe purificar as nossas vestes. Talvez você esteja tentado pelo diabo esta noite a não sentar na mesa e participar desse banquete espiritual, porque o diabo pode estar acusando alguém esta noite. Mas o Deus que eu estou pregando me autoriza a dizer que Ele levanta o caído, Ele restaura o fracassado. Você não conseguiu, tente de novo. Eu aprendi uma frase que sempre tem marcado a minha vida, que diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Eu vou repetir para você aprender. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Toda pessoa que vence, muitas vezes precisa recomeçar. Se você tentou, minha irmã, não deu certo, tente de novo, o Senhor vai te ajudar. Você começou tão animado, hoje está desanimado, não pare. Há uma promessa de Deus para a tua vida e Ele vai te fortalecer. Ei, levanta assim a sua mão, a mão direita para o céu. Ei, Elias, você não vai cair neste deserto. Tem pão à tua direita. Olha a palavra que vem do céu para ti esta noite. Levanta, come, o teu caminho ainda será cumprido. Tem muita obra para você fazer. O teu ministério oh, glória! Oh, glória! Só permanece na presença de Deus. Urimande rebachande candarabahai. Urimile saremahai. Suporta um pouquinho mais, te humilha na presença de Deus. Se você tem lágrimas para derramar na presença do Senhor, se você tem joelhos que podem se ajoelhar na presença de Deus, espera, suporta só mais um pouquinho. O tempo da promessa está chegando. Deixa eu dizer uma coisa, como profecia de Deus para a tua vida, eu falo com a autoridade da palavra que esta noite está na minha boca. 2021 será o ano da restauração. Teu ministério será restaurado, tua família será restaurada, as tuas finanças serão restauradas, teus relacionamentos serão restaurados. É o Espírito de Deus que me autoriza a te dizer isto esta noite. Eu não sei se você tem fé para receber, mas se tem, fecha assim a tua mão e diga: eu recebo para a glória de Deus, e adore a Deus esta noite. Meu Pai, eu anunciei a tua palavra e eu creio que o Senhor é o Deus da restauração, o Deus que levanta o caído e que trata com o desmantelado. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Levanta em nosso meio homens e mulheres com autoridade profética. Eu não sei, meu Senhor, quais os desafios que nós temos pela frente no ano de 2021, mas nós estamos aqui, meu Pai. Eu quero te pedir ainda uma coisa: prepara-nos com toda a armadura do Senhor. Coloca em nós, peça a Deus isto, meu irmão, coloca em nós o capacete da salvação.
a espada do Espírito, coloca na nossa mão, no braço direito, o escudo da fé, reveste-nos com a couraça da justiça, coloca em nós o cinto da verdade e prepara os nossos pés com as sandálias do Evangelho, meu Pai, para nós estarmos em pé e quando o inimigo aparecer, nós enfrentarmos e passarmos por cima. Ó Deus dos céus, levanta-te, meu Pai, e mais uma vez nos dê vitória. Assim te pedimos, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?